Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Bom, a gente já vinha tratando sobre os alimentos impróprios ao consumo, nós entramos especificamente na questão dos alimentos, estamos tratando sobre isso. A gente vai dar continuidade hoje neste assunto, falando um pouco sobre as doenças que estes alimentos impróprios, podem causar e o que a gente faz quando a gente se sentir mal, E vamos tratar também como devem ser as embalagens de produtos tratando sobre alimentos, tá? Bom, as doenças, intoxicações, elas são causadas por alimentos muitas vezes impróprios, Então, os alimentos impróprios ao consumo, aqueles alimentos já estão estragados, eles podem causar doenças, intoxicações principalmente, em seus consumidores. Então, quando a gente perceber isso, ainda que a gente tenha ido a um restaurante, por exemplo, a gente deve buscar um médico, buscar um tratamento médico, e fazer ali, guardar todas as receitas que este médico passar para nós, além de identificar também qual foi o local e fazer as denúncias necessárias. Bom, quando a gente faz esse tipo de denúncia, a gente busca a vigilância sanitária, tá bom? Então a gente busca a vigilância sanitária, entra em contato com a vigilância sanitária, demonstra onde que a gente consumiu aquele produto, onde a gente estava, o horário, qual foi o produto consumido, porque muitas vezes o consumidor ele pode estar, por exemplo, em um restaurante. E dentro do restaurante, o consumidor ele não consegue, por exemplo, identificar quem que foi o fornecedor principal, digamos assim, aquele que forneceu aquela matéria-prima, Então ele deve reclamar diretamente sobre este restaurante, por exemplo. Então ele vai na vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária ela irá fiscalizar, ela irá verificar este restaurante. Se este restaurante ele estava acomodando corretamente aquele produto, ver se o próprio restaurante ele seguia as normas de higiene. Então esta fiscalização pela vigilância sanitária que vai ser feita. E essa reclamação que você fizer, que o consumidor fizer à vigilância sanitária, além de guardar as receitas médicas, os documentos médicos, os laudos médicos, tudo isso vai servir para uma reparação de dano caso o consumidor ele busque a justiça. Além disso, também é necessário a gente verificar dentro das embalagens desse produto se alguma coisa ali pode te causar um mal, pode causar algum tipo de problema à saúde, porque você pode, por exemplo, ter ingerido algo que não poderia ingerir, que já estava na embalagem. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com o que diz as embalagens, tá? Bom, a embalagem ela tem que estar legível, então tudo isso a gente tem que verificar. Se a embalagem estava legível, que aquele produto poderia causar mal a, por exemplo, pessoas que têm uma condição X de saúde não podem consumir esse produto. Estava escrito na embalagem que essa pessoa ela não poderia não poderia consumir, estava escrito na embalagem que aquele produto ele pode causar mal para quem tem algum tipo de alergia, por exemplo. Então, a embalagem ela tem que estar legível isso. Além disso, também tem que constar data de fabricação, o prazo de validade, a composição daquele produto, o que tem ali naquele produto, peso, modo de usar. Então, aqui serve também para o modo de consumir, por exemplo. Então, como que é feito o consumo? Pode causar alergia, tem que agitar, não pode agitar, tem que misturar com algo. Então, tudo isso tem que estar constando na embalagem do produto também. As advertências sobre os riscos, então aqui a gente entra na parte da pessoa que é alérgica a algum tipo de produto, algum tipo de alimento. Então, este alimento ele tem que estar constando que este produto ele pode causar risco a quem tem esse tipo de condição, E outros dados essenciais ao consumidor. E o consumidor, ele tem que ficar muito atento quando a gente vai buscar um produto que tem algum tipo de embalagem, se essa embalagem ela não está estufada, se ela não está enferrujada, amassada, furada, vazando, por exemplo, rasgado ou que já foi violado, porque tudo isso foge do que o produto ele deve estar apto ao consumo. Então, um produto que ele tem uma embalagem padrão, se a embalagem está estufada ou ela está amassada, por exemplo, pode ser que esse produto já não esteja lá dentro também, tenha mudado a sua composição, porque os produtos estão embalados, padronizados para poder estar aptos ao consumo. A partir do momento que se altera a própria embalagem de um produto,
ela pode fugir ali do que é próprio ao consumo, tá? Bom, se o consumidor, por exemplo, ele notar, né, então ele fez a compra, chegou em casa, verificou que um dos produtos estavam violados, estava estufado, então o que o consumidor ele pode fazer? Nesse caso, ele vai ao estabelecimento, ele busca esse estabelecimento, mostra ali a nota fiscal de compra, por exemplo, e pede a troca deste produto ou então o dinheiro de volta, tá? Em caso do fornecedor ele não quer fazer a troca, ou então se recusa, fala que a culpa foi do consumidor, por exemplo, ele se recusa de alguma forma a seguir ali a norma, né? Porque isso é norma consumerista de fazer a troca ou devolver o dinheiro do consumidor. E se de alguma forma o fornecedor ele se negar a isso, ou ainda também, se dependendo do dano que foi causado, né? O consumidor ele pode denunciar aos órgãos de fiscalização sanitária, né? O que esse fornecedor está fazendo que está indo contra uma norma consumerista, tá? O fornecedor, ele será punido principalmente se ele sabia que aquele problema estava ocorrendo, então ele sabia que aquele lote de caixas de leite estavam vindo estragadas. Se ele já sabia daquilo e mesmo assim ele manteve aquele produto para o consumo, né? Ele será punido, tá bom? Outra coisa também, o consumidor pode pedir uma orientação, por exemplo, aos próprios órgãos de defesa do consumidor, PROCON, fazer as reclamações quando tem algum produto violado, né, e as higienes ali são visíveis que não estão sendo seguidas, pode fazer também essa reclamação na vigilância sanitária, pedir orientação ao PROCON ou a outros órgãos de defesa do consumidor também. Bom, quando a gente identifica alteração em peso e volume, tá? Os produtos, como nós já falamos, tem que estar ali na embalagem constando tudo, composição, o que esse produto tem, qual que é o peso, qual que é o conteúdo ali dentro. Então, dentro da embalagem, ela deve estar constando isso. E o consumidor tem que ficar atento para que essa embalagem ela não venha com algum erro. Então, por exemplo, o consumidor vai buscar um produto, ele compra um produto achando que ele tem 500 gramas. Se ele quiser confirmar se aquele produto tem ou não 500 gramas, ele pode verificar dentro do próprio estabelecimento. Ele tem direito de pegar uma balança do estabelecimento e fazer a checagem ali mesmo, tá? Se ele descobrir, por exemplo, depois que o produto não tinha a quantidade demonstrada ali dentro, né? Ali no mercado, por exemplo, onde o fornecedor fez a venda, ele poderá fazer a troca imediata deste produto, tá bom? Ou ainda ter também o dinheiro de volta. Se por acaso identificar que o fornecedor está fazendo essa alteração, ou então todos os produtos daquela empresa, daquela marca, falam que tem 500 gramas, mas na verdade sempre tem 300, 400, e isso ocorre então uma infração às normas dos próprios órgãos de verificação, como o Inmetro, como o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, né? Então ele poderá fazer essa reclamação diretamente a estes órgãos, a Inmetro, IPEM, ou ainda lá no PROCON, ou nos outros órgãos de defesa ao consumidor, Delegacia do Consumidor, todos aqueles órgãos que nós já tratamos aqui no nosso curso também. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu aguardo vocês para a próxima aula, onde nós vamos dar continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor, tratando sobre os temas mais importantes para os nossos consumidores, você consumidor ou ainda você fornecedor que vai saber como fazer o tratamento com o seu consumidor. Aguardo vocês, até lá!